Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu vou começar uma série aqui com vocês que eu intitulei de Poupe. Nós vamos trabalhar a ideia de nós consumidores e a nossa relação com o dinheiro. A gente tem ouvido bastante, principalmente na constituição de novas startups, que poupar, não só na caderneta de poupança, mas poupar é um hábito que tem que ser inserido no nosso cotidiano. Nós sabemos que no mercado capitalista, numa sociedade de consumo, onde a base estrutural da sociedade é a compra, é o consumo, muitas vezes nós consumidores, nós somos atingidos, e por isso que o Código de Defesa do Consumidor ele deixa isso com bastante clareza, como o ser mais vulnerável dessa relação. Então, quando eu falo da Lei 8078 de 90, eu falo dessa preocupação que o Estado teve em proteger aquele que é considerado vulnerável em relação ao que todas essas pessoas que são fornecedores criam de estratégias para que a gente se convença das necessidades que às vezes nem temos de adquirir determinado produto ou serviço. No momento de desemprego, no momento em que você passa por alguma questão de saúde, que você não tem mais o rendimento que você tinha anteriormente, a função daquilo que você poupou assume um papel extremamente importante na sua vida. Além disso, criar uma poupança, não estou falando só do investimento caderneta de poupança, mas poupar parte do que você ganha, é uma importante ferramenta para você ter barganha no mercado de consumo. Quando a gente não tem essa barganha, a gente fica muito vulnerável à especulação bancária, porque quando você, por exemplo, quer comprar uma casa, você não conseguiu guardar o dinheiro suficiente para comprar aquela casa à vista, você acaba ficando nas mãos dos bancos que projetam juros às vezes extremamente exorbitantes e ao final de mais de 30 anos pagando uma casa, às vezes você tem a sensação de que você pagou 3 vezes por ela. Ao passo que se eu tivesse conseguido poupar pelo menos parte daquele valor, talvez eu tivesse pago menos juros e correção monetária. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter, e nessa série Poupa-me nós vamos fazer ela em 6 capítulos, é a ideia que você tem como você se relaciona com o seu dinheiro. Então, a gente tem alguns passos que eu vou sugerir aqui para os senhores, até inspirada no Caderno da Cidadania Financeira, que está à disposição em PDF no site do Banco Central do Brasil, em que ele sugere que você cumpra alguns passos para que você consiga atingir os seus objetivos. O seu objetivo nem sempre precisa ser algo macro, pode ser algo micro. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem que custa R$2.000. O meu salário ele é de R$2.000 por mês. Então, teoricamente, eu teria que ficar um mês sem salário para poder fazer a viagem dos meus sonhos. Ao passo que se eu pensar que eu ganho R$2.000 e que se eu conseguisse durante 10 meses guardar 10% do que eu ganho de salário, em 10 meses eu teria os R$2.000 necessários para que eu pudesse fazer essa viagem pagando à vista. Pode ser que lá na frente ele aumente mais e quando eu for fechar o pacote seja mais caro. Ok, você pode se planejar para guardar um pouco mais do que isso. E o seu poder de barganha no momento de chegar numa agência de viagens, por exemplo, dizer que você quer pagar à vista, pode te sugerir até um desconto daquilo que você ia pagar. E você não vai ficar aí esperando 10 meses depois que você voltar de viagem, continuando a pagar uma viagem que você já fez, por exemplo. Então, a ideia de poupar, estabelecendo objetivos, é o primeiro passo que você tem que dar para saber o que é que eu quero. O segundo passo é como eu vou agir para conseguir isso. A gente sabe que nós temos inúmeros sabotadores no meio do nosso caminho, Então, você está lá guardando seu dinheiro, de repente já quebrou o carro, ou de repente você teve uma dor de dente, de repente você teve... E todas essas intempéries têm que ficar dentro desse seu planejamento. Então, o segundo passo é você saber como você vai agir para atingir esse objetivo. Guardando 10% do que ganha, guardando 5% do que ganha, e se tiver algum ganho extra, todo esse ganho extra, enfim, você sabe da sua realidade financeira, isso é bem importante que você se organize. O terceiro passo é você entender que aquele dinheiro poupado pertence a uma outra pessoa até que você atinja a sua meta.
porque senão você mesmo será o seu autossabotador. Ai, puxa, lá eu guardei R$1.000 dos 2.000 que eu queria. Ai, mas eu preciso tanto de uma roupa, de um sapato, você vai lá e pega aquele dinheiro. Quer dizer, você está sabotando o próprio sonho planejado, o próprio sonho que vem sendo executado, então você não pode se sabotar. Uma terceira etapa, uma quarta etapa que é extremamente relevante é você se gratificar quando você atinge a sua meta. Vamos supor que eu cheguei nos R$2.000, vou conseguir lá comprar a minha viagem, mas eu vou me dar um benefício. Além de viajar, eu vou comprar um passeio nessa viagem. Então, a sua autopremiação faz com que você se motive a ser mais organizado financeiramente, né? E o terceiro passo, e o quinto passo é que você consiga compreender quem que é o dono de quem, né? Porque se você eventualmente tem uma incapacidade de olhar para coisas e achar que você tem que ter para elas, é algo que pode se tornar no futuro uma patologia. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Coisas, elas vão e vêm, né? Eu sempre falo isso, saindo um pouco da parte jurídica e pensando na questão humanística mesmo, tudo que a gente tem aqui é tudo emprestado, né? Quando você parte dessa vida para outra vida, e qual vida você entender dentro da sua religião, você sabe que nada você vai levar. Então, o que se viveu é o que se leva. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa atmosfera de que só comprando eu vou ser feliz. Eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa cabeça para isso. Então, esses passos para que a gente comece aí a entender o nosso relacionamento com o dinheiro, ele é bem importante. Faz parte aí do nosso primeiro episódio dessa série chamada Poupe. Bom, acompanha aí a semana que vem, eu posto o segundo capítulo dessa série. E se você tiver dúvidas, se você quiser dar sugestões, pode falar aí, deixa o seu recadinho, dá um like e continue acompanhando aqui o canal Direito com Elas. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!